Como fala aos Coríntios, o ministério da reconciliação. Pelo que nós que trabalhamos na obra, somos embaixadores para reconciliar aqueles que querem voltar para a sua pátria, que é os céus. E Deus nos deu esta parte de ser embaixadores. Pelo ministério, pelo batismo. Irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero já começar aqui, né, gente? É triste a gente ver o ancião Cláudio Marsola, o presidente da Congregação Cristã no Brasil, ele dá essas gafes tão feias, e pior que não é uma, nem duas, nem três. Ele não entende o que é ser embaixador, ele acha que é um diploma que ele tem, é um título que ele tem, porque eles sofrem desse mal de querer sempre ter algo, um título ou algo que destaque eles acima do povo. Eu não sei se ele entendeu, nas escrituras diz que todos nós somos embaixadores. A igreja é embaixador. Não foi você do ministério que foi feito embaixador, irmão Cláudio Marsola. É uma pena que você não entenda isso e que vocês façam isso, né, para até parece que é para se auto-vangloriar, né, sempre se colocando um grau acima da igreja, né. Vamos ver, gente, esse vídeo aqui tem algumas heresias do ancião Marsola e nós vamos fazer o acompanhamento, ok? Vamos soltar aí. Mas, quando fala aqui aos hebreus, diz também, se o sangue de bodes e o sangue de animais pode perdoar o pecado, quanto mais o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, outra bobagem. Ele está falando se o sangue de ovelhas e de bodes podem perdoar pecados, quanto mais o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou abrir a Bíblia aqui, pessoal, perdoa. Eu vou abrir a Bíblia aqui para mostrar o quanto que está enganado o ancião da Congregação Cristã no Brasil, Marsola, né? Ele está alegando, ele está, na verdade, misturando duas passagens bíblicas, ou seja, na cabeça dele cria essa mistura. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês, ó, capítulo 10, né? Eu acredito que vocês, eu vou mostrar para vocês na tela, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar na tela para vocês verem e lerem junto comigo. Tá aqui, ó. Ele tá falando que se o sangue de bode e dos animais podem perdoar pecado, quanto mais o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ler aqui, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Ele não entende, o Marsola, que aquilo ali aquilo prefigura Cristo, tá? Aquilo aponta para Jesus Cristo. Nenhum animal poderia tirar pecado algum, tá? O pecado só pode ser expiado pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, entrando no mundo de sacrifício e ofertas, não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então, ele mistura essa parte, ele diz assim, né? O Marsola, ele diz, se o sangue dos animais, dos bodes e dos animais podem tirar pecado, quanto mais o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, Marsola, aquelas ofertas ali era para um cumprimento da lei,
era para o cumprimento de uma justificação dentro da lei, porque além de religião, Israel também era uma nação que tinha o seu código, a sua legislação, e aquilo ali tornava a pessoa justa entre eles. Mas, na verdade, o sangue dos animais jamais poderiam remover pecados. E isso está na Bíblia, essa é apenas uma das partes. Romanos fala ainda muito mais. Porque é impossível, eu acredito que o ancião Marsola saiba o que significa essa palavra, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. E qual que é a passagem bíblica que ele mistura? Eu acredito que está aqui no versículo 26. Aqui fala, tem uma passagem, porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, porque quanto a este de novo crucificam o Filho de Deus, isso está no capítulo 4, né? Ele fala, aqui está falando, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado e merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Você percebeu que ele misturou as duas coisas? Ele fala, se o sangue dos animais e dos bodes pode tirar o pecado, pode perdoar o pecado, quanto mais o sangue de Jesus. Então aqui, o escritor, ele está falando quanto maior, que é quanto mais também, né? Ele está falando se alguém transgredir a lei de Moisés, quanto mais alguém que pisar o sangue de Jesus Cristo. Esse pisar o sangue é quando a pessoa nega, recusa e não quer Cristo, tá? Ele se afasta e ele abandona, largando a fé, tá? Então, ele mistura isso do versículo 29 com o versículo 4 de Hebreus, que é justamente a passagem bíblica que ele mesmo apontou. Ele fala, como está escrito lá em Hebreus, né? Porque aqui, está refutando o Marsola, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, tá? E vamos voltar de novo, só para vocês ouvirem novamente da boca do Marsola, o Marsolinho, pessoal, para vocês verem que não sou eu não tô, eu não tô de perseguição com a congregação, eu tenho que mostrar a verdade, desculpa vocês, mas eu tô aqui para mostrar o que realmente é, tá? Então vou colocar mais uma vez para vocês entenderem. Ele cita Hebreus, que é bem Hebreus, eu fui exatamente onde ele citou, porque isso fala em diversas passagens bíblicas, eu fui exatamente em Hebreus, aonde ele cita, para refutá-lo, ou seja, para mostrar para ele que não, você não tá, se você não sabe, Marcelo, não fala, tá? Mas é porque eu não estava lendo, então não fala, você não fala, não, melhor do que ensinar errado, tá? Aliás, é melhor o silêncio do que ensinar errado, né? Então, vamos lá, vamos ouvir aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês novamente. Opa, peraí. Para compartilhar eu tenho que pôr o áudio, eu tô esquecendo, tá? Senão vocês só vão assistir e não vão ouvir, né? Então, vamos colocar mais uma vez para vocês verem que o ancião Marsola cita Hebreus, mas ele mistura, ele faz uma mistureba no capítulo 10, entre o verso 9 e o verso 4 e o verso 29. Vamos lá. Mas, quando fala aqui aos hebreus, diz também, se o sangue de bodes e o sangue de animais pode perdoar o pecado? Não pode perdoar pecado. Você está errado, Marsola. Você está enganado, Marsola. Não está dizendo que pode, lá está falando que não perdoa. O sangue dos animais não podem perdoar o pecado. E quando você fala quanto mais, ele não está falando
em relação ao sacrifício de Jesus ou dos animais. Ele está falando da pessoa que recusa Jesus e dá as costas. Vamos ver. Quanto mais o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi feito... Gente, vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo como eles falam coisa da cabeça. Eles não têm conhecimento bíblico nenhum e eles falam coisa da cabeça. Só que presta atenção, o perigo que é isso, gente. Essas pessoas que não sabem nada de Bíblia, que criam coisas da cabeça, são as pessoas que vão lá redigir novos ensinamentos que vocês devem seguir. Ou seja, a mesma coisa que um camarada que está construindo uma casa, ou ele está fazendo um barraco, e ele faz tudo torto, tudo de qualquer jeito, caindo, ele não é um engenheiro, ele não é nada. Aí ele fala, não, pode deixar, segue, eu vou te dar as minhas instruções para você construir sua casa. Você tem coragem? Acho que não, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui para vocês, para a gente ver mais. Vamos lá. Pelos pecadores, ele intercede. A vida dele foi tirada da terra. Não viveu 50, nem 70, nem 100, e nem idade avançada. Foi tirado, ceifado no tempo da sua vida. Na plenitude e no esplendor da vida do homem. Ceifou, ele não viveu, ele veio para morrer. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, em tempo oportuno, façamos a nossa firme confissão de que servimos a Deus e de que amamos a Deus e de que... Gente, vocês perceberam? Ele fala de uma forma como se Jesus ainda tivesse enterrado lá no passado. Vocês observam que em nenhum momento ele... Porque a morte de Cristo não é o ápice. A glória e a maravilha está na ressurreição, porque morrer, muitos morreram. Antes de nós, todos morreram. Mas só Jesus continua vivo. Só Jesus ressuscitou dos mortos. Então, a parte principal ele não fala. Ele não cita. Se tem alguém assistindo esse culto, suponhamos, vamos só criar uma suposição, ele nunca ouviu falar da Bíblia nem de Jesus Cristo, suponhamos que ele está fazendo essa pregação lá em algum daqueles países da Ásia que não conhece as Escrituras, a pessoa ela vai entender que foi uma pessoa boa que morreu. Só assim, morreu. Ou, óbvio, está morto. Entendeu? Ele fala com saudosismo. É por isso que eu falo, esses homens não crêem, na verdade. Eles não crêem. Entendeu? É lamentável você ver. A gente fica esperando a parte principal, não agora. Ele vai falar, mas ele veio, ele ressuscitou. Ele é o Filho de Deus ressuscitado. O primeiro de todos os que dormem e morreram. Né? Ele é a prova de que vamos ressuscitar também. Mas não. Ele fala com saudosismo, como se Jesus estivesse ficado no passado. Vamos continuar aqui. Não pense alguém que está ouvindo esta palavra e que tem alguma falha na tua vida, ou que teve alguma situação que te condena, ou alguma coisa que te martirize a tua consciência. Hoje a fala desse mediador te diz, eu te entendo. Eu te conheço. Eu sei que você não tinha força. Eu sei que você errou. Mas sou sacerdote para interceder por você. Eu entendo o errante. Eu entendo o ignorante. Eu entendo o errado. Gente, você observou que eu entendo o errante. Eu entendo o fraco. Ele não tem coragem de dizer o que está na Bíblia. Eu entendo o pecador, eu entendo que você pecou. Você vê que no vocabulário deles, eles eliminam essa palavra pecado. Eles não pecam, tá? Eu vou fazer um outro vídeo aqui do Marsola, né? Ele abordando o perdão, né? De uma forma tosca, sabe? Uma forma que abate qualquer um que está tentando se reerguer
e se levantar na presença de Deus. Vocês observaram, ele fala de uma forma, né, que dentro de quem conhece a CCB e o vocabulário da CCB, ele está falando para quem não cometeu atos sexuais. Qualquer outro tipo de pecado para eles não é pecado, é faltas e fraquezas e errantes. Vou voltar para você ouvir. Dirige a tua consciência. Hoje a fala desse mediador te diz: eu te entendo, eu te conheço, eu sei que você não tinha força, eu sei que você errou, mas sou sacerdote para interceder por você. Eu entendo o errante, eu entendo o ignorante, eu entendo o errado. O errado. Mas ele não entende o pecador. Então esse não é Jesus Cristo que eu conheço da Bíblia. Você, Marsola, está pregando um outro evangelho. Um evangelho onde não existe perdão do pecado. Porque Jesus veio justamente para perdoar os nossos pecados. Eu entendo o errante, eu entendo o fraco, eu entendo, mas ele não entende o pecador. Isso, gente, isso é lamentável, é triste de ver. E é um ancião presidente pregando numa tribuna, praticamente sendo assistido pelo mundo todo, aonde tem congregações, é claro, né? Mas a grande massa está aqui no sudeste do Brasil, né? Subindo o Brasil, já começa a ficar pífia a presença da CCB, quanto mais lá fora do país, que não tem nada, lá só tem colônias, lá não tem nativos cristãos, né? São bem poucos, né? Bom, vamos seguir aqui, vamos ouvir mais o que o Marsola tem para falar. Todos nós que trabalhamos nessa obra não podemos nos corromper. Que por a mente dos céus e as pregações da palavra e as iluminações de Deus vêm por aquele que o Senhor constituiu. Se o Senhor constituiu o servo, que hoje você está ouvindo a palavra longe, mas esta palavra é para ti. Endireitemos os nossos caminhos para que a palavra saia pela nossa boca. Porque é isto. Deus reflete a sua glória em nós, irmão. Olha o absurdo, gente. Vocês ouviram? Né? Nós devemos nos santificar, né? Para que a palavra de Deus saia na nossa boca. Essa é a prova de tudo que eu digo aqui sempre, que para eles, palavra de Deus é a pregação, que a pregação deles é a pura palavra, a palavra de Deus saindo da boca deles, né? Como se fosse, eles tivessem ali Deus dentro deles e saindo, manando, né? E você ouviu aqui ele falando com todas as palavras, né? E ele se colocando num grau acima. Pô. Vamos ouvir novamente só para vocês verem, tá? E eles dizem ainda, e para piorar no final ele fala que a glória de Deus reflete neles do ministério, tá? Ou seja, como se o povo estivesse vendo um pouco de Deus nele, porque reflexo, se tem um espelho, eu não estou vendo uma pessoa, e eu estou vendo o reflexo dela, eu falo, olha, fulano, eu estou vendo o seu reflexo, ou seja, eu estou te vendo não exatamente como você é, mas eu estou vendo um pouco de você. E olha só o absurdo que eles disseram, gente, que ele diz, né, que a glória de Deus reflete neles. Preste atenção, vou voltar ao áudio, ele está falando para pessoas do ministério. Tá? Neste momento ele está pregando para as pessoas do ministério. Olha lá. A obra não podemos nos corromper. Não podemos nos corromper. A mente dos servos. A mente dos servos está falando para os irmãos ali, que é o ministério. E as pregações da palavra. E as pregações da palavra. Iluminações de Deus. E as iluminações de Deus. Vêm por aquele que o Senhor constituiu. Vem por aqueles que o Senhor constituiu. Ou seja, olha que absurdo. As iluminações e as revelações vêm por aqueles que Deus constituiu. Então,
Você que não tem ministério, meu amigo, você não tem essa ligação com Deus, não tem revelação, não vem nada em você. Olha só a separação que ele cria entre ministério e povo. Então, na congregação, eles são uma espécie de intercessores. Como agora há pouco acabei de falar, que ele rouba o atributo de embaixador, dizendo que eles são representantes. Você vê que todo o longo dessa pregação, ele está sempre, de alguma forma, levantando o povo do ministério, ejactando e criando cada vez mais uma separação entre eles e o povo. Porque na cabeça do Marsola, eles ainda são como no livro do Velho Testamento, né? Aqueles homens que eram intercessores do povo, como os sacerdotes, né? Os profetas, que a palavra de Deus saía da boca deles, eles lê tanto o Velho Testamento que eles estão mergulhados nessa fábula. Eles estão mergulhados e o povo acredita nisso. E o povo vê eles ali em cima como uma espécie de Moisés, né? Alguém que tem um diálogo direto com Deus e repassa para o povo, né? É mais ou menos isso. Isso tudo é heresia, gente. Vamos ver. Se o Senhor constituiu servo, que hoje você está ouvindo a palavra longe. Se o Senhor constituiu servos, que hoje você está ouvindo a palavra longe, ou seja, ele está falando com irmãos de ministério que está assistindo em algum lugar, né? É isso que ele está querendo dizer. Mas esta palavra é para ti. Mas esta palavra é para ti. Ponto final. Marca isso aqui, gente. Ele está, agora, esse momento, ele vai pregar para os irmãos de ministério, mesmo que esteja longe. Os servos de ministério constituído, né? Mesmo que estando longe, essa palavra é para ti. Ele fala isso. Vamos ver então agora o que é que Deus está falando para o ministério. Endireitemos os nossos caminhos. Endireitemos os nossos caminhos. Olha só, tá chamando atenção, né? Você, irmão, né, que foi escolhido por Deus, endireitemos o nosso caminho. Primeiro ponto. Para que a palavra saia pela nossa boca. Para que a palavra saia pela nossa boca. Olha a heresia. Aí vem se recebendo aqui dizer que não, que é mentira, que lá, não, eles não falam que eles têm a palavra de Deus. Não, ele está acabando de falar, para que a palavra saia pela nossa boca. Em nenhum momento ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque na CCB, para o Marsola, que ele está fomentando isso agora, palavra de Deus é a pregação dele, é a inspiração divina, não importa o que, mas sim o que sai da boca dele, né? Saiu da boca deles na hora que eles estão na tribuna, que eles estão em transe, né? Então isso é a palavra de Deus. Vamos ver. Porque isto? Porque isto? Deus reflete a sua glória em nós, irmão. Olha aí, gente, prestou atenção, volta um pouquinho, ele fala, essa palavra agora é para ti, e aí ele dá alguns conselhos, aliás, ele chama atenção, né, endireita os teus caminhos, porque a palavra de Deus vai sair na sua boca, porque a glória de Deus é refletida em nós. Meu Deus, pessoal, acorda, CCBano. Vocês estão vendo que esses homens vivem na lei, eles são judeus, eles acham que são intercessores, eles acham que a glória, a luz de Deus bate neles, e aí é que vai para o povo, entendeu? Ou seja, eles são uma espécie de Moisés, isso tudo é heresia da brava. Nesse tipo de discurso, ele está derrubando a cruz com Jesus na cruz e tudo, né? E voltando a erguer o tabernáculo da lei. Isso na Bíblia chama-se caiu da graça. Você sabia, Marsola, que você e vocês caíram da graça quando você volta aos costumes judaicos, você está abandonando a cruz de Cristo, porque Cristo foi quem derrubou tudo isso, que você está levantando de volta. Você está voltando a erguer tudo aquilo que a cruz de Cristo derrubou, trazendo para todos igualdade na presença de Deus. Iguais na presença de Deus. Todos somos embaixadores,
Todos temos acesso direto a Deus. Então, meu querido, eu não preciso da luz que reflete em você, se é que reflete mesmo, né? Porque isso tudo é um absurdo. Vamos ouvir. Pessoal, acabou aqui, tá? Mas é um absurdo que não tem fim, gente, tá? Você vê as coisas que esses homens falam, não é mole, gente, não é brincadeira. Isso aqui que eu estou falando não é exagero, tá, pessoal? É muita coisa. Eles inventam essas coisas, eles estão novamente reerguendo o tabernáculo. Por isso que o povo da congregação cristã no Brasil, quando vê esses homens, eles ficam admirados, eles querem ser igual, porque na cabeça deles, esses homens estão mais próximos de Deus, né? Esses homens estão ali coladinho com Deus, né? Eles são de Deus, na verdade, né? Então, o Marcelo acabou de falar aqui, né, que a palavra de Deus vai sair na boca dele. Irmão, endireita os seus caminhos para que a palavra de Deus saia da sua boca, né? Coisa que a gente está sempre dizendo aqui, refutando. Palavra de Deus não é o que você fala, meu irmão. Você só está pregando as escrituras. Aliás, que vocês não pregam as escrituras. Você prega qualquer coisa, menos as escrituras, né? E depois você piora essa situação, dizendo que a glória de Deus é refletida em vocês do ministério. Rapaz, vocês não sabem o tamanho do mal que vocês estão causando no evangelho. As pessoas não percebem, elas estão cada vez menos cristãs e cada vez mais dependentes do ministério. Porque o ministério, toda essa retórica que o ancião Marsola está falando, ele está criando uma separação entre a igreja e o ministério, colocando o ministério numa posição onde eles intercedem entre o povo. E agora eu faço a pergunta para vocês recebendo: cadê Jesus Cristo nessa história toda? Cadê o único sacerdote perfeito que a Bíblia fala? Por que ele é perfeito? Primeiro, porque o sangue dele pode tirar o meu pecado, apenas o sangue dele. Segundo, porque ele está na direita de Deus, por isso ele é perfeito intercessor, ele já está do lado de Deus falando a nosso respeito. Agora, vocês quem são, Marsola? Você, Salvador Bueno, Hélio Bianco, todos vocês, quem vocês são? O que vocês são? Vocês perceberam que vocês estão roubando os atributos de Jesus Cristo? Você observou que você está usurpando todas essas prerrogativas que só pertencem a Jesus? Quais delas? Quais delas? Como intercessor. Primeiro ponto, só Cristo é nosso intercessor. Segundo ponto, só o sangue dele tira os pecados. Terceiro ponto, só Jesus reflete a imagem de Deus, a glória de Deus. Jesus falou para Filipe: como é que você pede para mim aonde está o Pai, Filipe? Você não está vendo? Quem vê o Pai, vê a mim. Simples assim. É lamentável, pessoal, mas esse é o ancião presidente da congregação cristã no Brasil. Parece, para quem não sabe nada, ele parece que conhece as escrituras. Ele parece que é um homem que sabe, conhece a palavra de Deus, as escrituras, ele parece que se guia pela palavra de Deus. Mas vocês estão sendo engodados e enrolados, né? Eu mostrei para vocês aqui. Ele pegou o versículo 4 do capítulo 10 de Hebreus e misturou com o versículo 29. Para quem não conhece a Bíblia, o que ele vai dizer? Amém. Ele não sabe o que está escrito na Bíblia. Entendeu? E isso tudo não é pouco, tá? Isso causa um mal muito grande. Isso causa um mal muito terrível. Isso desvia as pessoas da verdade. Tá? Então fica aqui o meu alerta para vocês. Eu estou provando para vocês, colocando vídeo aqui na tela, mostrando para vocês, né, o como que eles se perdem nisso tudo, né? Inventando, isso são invencionices marsolianas, né? Isso são crentices inventadas pela CCB Braz. E lá, é lógico, estão todos os ministérios sentados ali, dando tudo glória, amém, balançando a cabeça, concordando com o que ele diz. Por quê? Porque são todos leigos
e não conhece a palavra de Deus. E isso, gente, é agora. Mas olha aí a cabeça desse homem, cabelo branco. Há quanto tempo que ele não está pregando essas coisas? Há quanto tempo, quanta coisa ele não já pregou sem conhecimento algum? Então fica aqui, pessoal, o meu pesar, né? O meu lamento para essas pregações sem fundamento algum, né? E isso aí, gente, é mais comum do que as pessoas imaginam. Isso é mais comum, isso é corriqueiro dentro da congregação cristã no Brasil, tá? Só que o problema com isso tudo é que tem impacto negativo na vida das pessoas, tá? As pessoas que ouvem isso, os leigos, eles passam praticamente a idolatrar esses homens. Óbvio, quem que você não vai... você está vendo um semideus ali na sua frente. A chance de você ficar afeiçoado a ele, preso, é muito grande. E as pessoas ficam presas na denominação, achando que ela é tudo isso o que ele finge nesse discurso ser, né? Finge porque eu estou provando que não é verdadeiro. Fica aqui esse vídeo para vocês. Deus abençoe a todos. Eu vou fazer o outro vídeo aí. O outro é mais pesado, né? Ele fala umas coisas que chega, sabe, gente, dói até os ouvidos de ouvir, né? Que envolve perdão pecador, né? E eu vou fazer esse vídeo aí e vou colocar aqui em breve. Deus abençoe e fiquem todos na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo.